Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre vários nomes sendo especulados no Remo e a montagem do elenco, né, que vem com um time bem forte para a disputa da Série A de 2026. O Patrick de Paula também tendo, né, um avanço de olho nessa atual temporada, é um nome bem interessante, e vários outros que seguem na mira, alguns que já foram anunciados, outros que estão sendo especulados, que eu vou trazer um vídeo bem completo para vocês, para começar aqui o ano já atualizando sobre o mercado de transferências do Clube do Remo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse é o canal Black Art Foot. Contei com sua ajuda, torcedor do Leão, para chegarmos a 72 mil inscritos, que é o nosso objetivo daqui para o final do mês de janeiro, né? Então, se você está assistindo e não se inscreveu, conto com seu like aí, que nos ajuda bastante, combinado? Bora falar aqui sobre o Patrick de Paula, nome que eu achei interessante, o Remo no geral, o que ele tem feito desde a Série B. É o seguinte, você apostar em alguns jogadores que talvez não seriam tão viáveis se eles estivessem jogando com uma certa frequência, nem vou falar em momento de alta, mas se eles estivessem jogando pelo Botafogo, no futebol português, não sei se seria viável. Agora, foi assim com Pedro Rocha, foi assim, por exemplo, com o Karius, o defensor, foi assim com vários outros jogadores que não vinha de uma fase, meu Deus, sensacional, comendo a bola, mas que foi importante para o acesso, e eu acho que alguns nomes que está apostando agora, como por exemplo, o Iago Pikachu, o Carlinhos, o próprio o Patrick, que já foi especulado como volante, o Marinho, não são nomes que vivem uma fase sensacional, mas ainda assim, acho que podem um ou outro dar certo. A tendência é que todo mundo dê certo? Não é assim, mas eu acho que pode ser uma aposta. Ele esteve por último ao Estoril Praia, lá de Portugal, 9 partidas e 1 gol, até marcou gol aqui no último jogo que ele foi titular contra o Moreirense, né, no futebol português, no dia 7 de dezembro, lá no Campeonato Português, marcou um gol. 26 anos, igual eu falei, foi comprado por 6 milhões de euros em 2022. O Botafogo tinha acabado de virar SAF e ele foi uma das primeiras compras, né, do Botafogo. Vamos colocar assim, quase 40 milhões de reais na época. Passou emprestado por alguns clubes, 2022 não foi bem, 2023 no Botafogo teve lesão, só fez 7 jogos, 2024 5 jogos pelo Criciúma, 8 pelo Botafogo, nesse ano 21 partidas pelo Botafogo, 4 gols, até ser emprestado ao Estoril Praia com 9 jogos e 1 gol. Até tinha esquecido, né, ele ficou no Botafogo até meados de junho desse ano, tá certo. Depois ele para a disputa já do Mundial de Clubes, né, no Copa do Mundo, ele não estava no Botafogo e foi emprestado. Tudo bem, teve números aqui pelo Campeonato Carioca, é um meio-campista central, né, que chega bem na frente. Pela primeira vez ele conseguiu somar mais de 30 jogos desde quando ele saiu do Palmeiras, né? 30 partidas, 5 gols marcados e uma assistência, contando futebol português e Botafogo. Ok, pelo menos conseguiu jogar. Não foi, por exemplo, igual o 2023, que ele fez 7 partidas e 1 gol. Só tem 26 anos, tem contrato com o Botafogo, pelo visto, até o final de 2027, e é um nome que eu gosto bastante, acho que é uma boa contratação sim para o Clube do Remo, já tem conversas avançadas no momento que eu estou gravando esse vídeo, a tendência é que seja anunciado sim nas próximas horas. Vale lembrar que eu acho que foi até um negócio ruim para o Palmeiras, porque não quer dizer que ele foi para o Botafogo e não deu certo, que se ele tivesse continuado no Palmeiras não teria ido para frente. Recebeu um bom valor sim, ainda mais para a época, mas ele vinha sendo titular e em 2022, 2020 para 2021 mesmo, ele havia recebido propostas até maiores, né, de 6 milhões, e acabou, se a gente vê, né, o tanto que o Palmeiras começou a vender os jogadores caros, acho que talvez conseguiria até um valor muito bom, mas ainda assim, acho que foi uma boa, né, pro Palmeiras também, pegando 6 milhões de euros, hoje está avaliado em 3, dependendo, pode ser um valor próximo disso que o Botafogo fixe, né, caso o Remo queira comprá-lo depois do fim da Série B. Mais um volante também é o Fábio Matheus, tá? Jogador que esteve por último no Novo Horizontino, pertence ao Sport, só tem 22 anos, não é uma contratação que tipo, chegou o Patrick de Paula, não vai vir o Fábio mais, não é, podem chegar os dois tranquilamente. Então um jogador que pertence ao Sport, tem contrato até o fim de 2028 e que só tem 22 anos, uma promessa bem grande também das categorias de base. Nessa última Série B foi titular, basicamente na competição, 29 jogos, não marcou nenhum gol, deu uma assistência, é um cara muito mais de marcação de fato. É destro, 1,82 m. É interessante que ele pode jogar também muito pelo lado esquerdo, né? Até o mapa aqui me surpreende bastante, vendo que ele avança bastante pelos setores, apesar de não ter uma participação alta em gols. Pelo Sport também já jogou profissionalmente na temporada de 2024, ajudou no acesso, quase conseguiu 2 acessos seguidos, né, na carreira, 34 partidas, 1 gol e uma assistência, e agora volta mais maduro. É claro, para o Sport na Série B, eu acho que ele poderia ser uma boa. Agora, se recebe uma boa proposta, né, para ele jogar no Remo e ter chance de valorizar, pode ser uma boa também para todas as partes, né, envolvidas nesse negócio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Fábio Matheus nos comentários. Lembrando que ele tem hoje um valor de mercado, pelo que eu vi de alguns sites, em 1,5 milhão de euros, né? Vamos ver se é um valor próximo disso que o
que o Sport tem interesse. Até confundi aqui, ele é canhoto, tá? Eu acabei olhando errado, então por isso que ele jogou muito pelo lado esquerdo, de fato, aqui, ó, um volante canhoto. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também. Agora, uma contratação que eu fiquei surpreso, que é o Jajá, jogador então que esteve por último no Goiás, que tem contrato, né, com o clube até o final de 2027, então o Goiás então acertou esse empréstimo do jogador. Interessante, achei bacana, até porque vai ser uma possibilidade dele ter mais visibilidade na Série A, e dependendo tanto o Goiás quanto o próprio jogador e o Remo, né, também lucrarem numa possível venda com mais visibilidade na Série A, porque já tinha um encaminhamento, né, com o jogador, e agora então chegando ao Remo, o Magno Fernandes e o Portal DOL também confirmando já na manhã dessa última segunda-feira a sua contratação. Eu até acompanhei alguns jogos do Goiás desse ano, e o Jajá sempre foi uma peça importante. É meu irmão que torce pro Goiás, tá? Eu acompanhei assim algumas partidas. Claro, ainda tinha muito que evoluir. É igual o Paulo Baia, por exemplo, que foi pro Fluminense, fez uma boa Série B pelo Goiás e que terminou o ano no Ceará. É um bom jogador, mas ainda tem o que ser lapidado, né? Obviamente. Foi uma peça importante nessa reta final do Goiás. Marcou poucos gols, foram 2 gols só contra o Cuiabá, um gol contra o Criciúma e outro contra o Ferroviária, né? E aí uma assistência contra o Criciúma. Poucas partidas de fato. Anteriormente esteve na Portuguesa, onde fez um bom campeonato paulista, marcou gols contra Corinthians, assistência contra o Santos, 9 jogos, 3 gols e uma assistência. Não é muito conhecido aqui no Brasil porque saiu muito cedo, né? Passou ali em alguns clubes, foi bem no Sampaio Corrêa na Série B de 21, aí depois foi bem no futebol da Romênia, chega lá no Al Nassr dos Emirados Árabes, passa também no Tóquio e do Sangu lá do futebol japonês. Então fez uma carreira internacional, ficou 4 anos, né, basicamente, até voltar para a Portuguesa nesse ano, onde realmente chamou a atenção de alguns clubes, e foi uma acertada, né, dele, porque ele volta para a Portuguesa, muita gente poderia ter ficado meio assim, mas vai para o Goiás, fez uma boa Série B, não tem como negar, e agora podendo jogar no Remo na Série A, uma boa opção também para ser um reserva, né? Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Jajá nos comentários. Na Série B, 31 jogos, 18 como titular, 4 gols e mais uma assistência, e o Paulistão dele de 2025, do ano passado, 9 partidas, 8 como titular, 3 gols e uma assistência, jogando muito pelo lado direito também. Então ele pode fazer essas duas, tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, jogador com muita velocidade. Obviamente, os reforços são muito importantes, mas algumas permanências também, né? O Kaique Almeida também já tem um encaminhamento, né, para a próxima temporada, até chegou a ser especulado no Mirassol, não foi o que aconteceu, o Mirassol foi atrás do William Machado e também do Lucas Oliveira, que estava no Vasco, nome que já terminou a Série B em alta, né, pelo Remo, foram 15 partidas e uma assistência, e aquele negócio que foi bom para todo mundo, porque ele mesmo não tinha feito muitos jogos no profissional, uma partida pelo Fluminense em 2024, e foi isso. Os outros jogos na categoria de base da seleção, do Fluminense, ele passou um tempo também no Watford, lá da Inglaterra, mas sem ter grande experiência de fato, até por ser um zagueiro canhoto, 1,86 m, é jovem também, né, só tem 20 anos, o Remo talvez podendo comprar esse jogador em definitivo num futuro não tão distante. Eu gostei, eu acho que é uma permanência que vai ajudar, fora ainda, né, outros que vão permanecendo, já sendo uma peça importante, né, porque o Remo não perdeu muitos jogadores, principalmente no setor defensivo, e eu acho que aí está um dos méritos. Pelo que temos de elenco até aqui, é isso, esses aqui são jogadores que têm contrato e que foram anunciados, né, o Klaus também para a função. Foi muito importante essa sua permanência. Ainda tem alguns outros jogadores, por exemplo, o Grego, né? Que ele tem que definir o que vai fazer, se vai continuar ou não. Acredito que sim, eu não vejo necessidade dele sair, ele terminou o ano bem e eu acho que pode ser um bom reserva, né? Ou até agregar no meio de campo. O Caio Vinícius também confirmando a sua permanência. Alguns outros nomes, por exemplo, o Diego Hernandes, eu acho que chega para ter um grande destaque. E vale lembrar, igual eu falei, veja alguns outros nomes aqui como uma aposta também para esse próximo ano. Por exemplo, o Diego Hernandes, o Remo fez isso, recuperou o jogador. O Pedro Rocha foi da mesma forma. O Cantillo também estava bem encostado nos clubes que ele havia passado. E aí nem todos vão dar certo. Por exemplo, o Jorge não foi uma aposta muito boa e ainda assim tem contrato para o ano que vem. O Natan também, que estava no Grêmio, ex-Atlético Mineiro, acabou não dando certo. E eu vejo que algumas contratações, o Marrone também, né, não deu tanto certo. Tem contrato para 2026, pode ser que dê uma volta por cima. Alguns jogadores que foram contratados para esse ano, por exemplo, Aleph Manga, Carlinhos, o Iago Pikachu pelo menos vinha jogando. Acho que pode ser uma pegada nesse sentido, de tentar valorizar o atleta e dar uma chance, né, para ele conseguir dar uma volta por cima. Um dos nomes especulados foi do Marinho, né, 35 anos, bem parecido o perfil também, igual o Pikachu, já estava em fim de contrato com Fortaleza, ou seja, janeiro, não tem contrato com ninguém. Então pode assinar um vínculo tranquilamente e chegar de graça, né, na teoria. Pode jogar de ponta direita, ponta esquerda, ponta canhoto, que fez muito sucesso, né, principalmente no Santos em 2020, né, 24 gols
e 8 assistências. No Flamengo já passou com um pouco de destaque e no Fortaleza com muitos altos e baixos. Vamos ver, 35 anos. Se eu fosse o Remo, desde que seja um contrato curto, né, no máximo uma temporada, e valores não muito altos de salários, né, eu acho que pode acabar sendo um bom negócio. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você tem a dizer desses nomes, quem que você aprova, quem que você reprova e dos que já foram contratados ou tiveram contratos renovados até aqui. E nos vemos então numa próxima. Valeu, galera!